Jesus está nos mostrando aqui, por meio destas ilustrações, é justamente o que importa, o que realmente importa para a nossa vida. O que realmente tem diferença, que vai fazer a diferença. E aqui ele está nos mostrando, está fazendo uma comparação entre a essência e a aparência. Aquilo que nós verdadeiramente somos e aquilo que nós muitas vezes tentamos mostrar para as pessoas que nós somos. E a essência muitas vezes é diferente. Então ele usa 3 ilustrações para falar a mesma coisa. Ele faz a comparação das árvores, da figueira, ele diz, olha, a figueira dá figo, não tem como você arrancar figo do espinheiro, parece óbvio, parece claro, mas muitos de nós temos dificuldades quanto a isso. A outra ilustração que ele nos dá é exatamente do armazém, ou seja, do depósito do seu coração. O que você armazena em seu coração? Isso vai fazer a total diferença. Ele diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então, se você não se alimenta do que realmente importa, se você não se enche daquilo que realmente importa, é claro que nos dias das dificuldades, nos dias das adversidades, você vai ter um grande problema. E eu vou tentar mostrar isso aqui por meio da exposição. E o terceiro exemplo é justamente da casa edificada com um bom alicerce e uma casa sem fundamento, né? Então, o que nós temos aqui é exatamente isso. Jesus está falando da essência em oposição à aparência das coisas. Essência é aquilo que nós realmente somos. Aparência é aquilo que nós pensamos ser ou aquilo que nós tentamos passar para as outras pessoas, mas que na verdade não é. E isso está dentro de todos nós, de mim e de você. Constantemente, nós somos tentados a conduzir a nossa vida e a fazer de tudo para mostrar às pessoas uma outra face, um outro aspecto. Como se nós fôssemos, de fato, aquela pessoa. Porque nós amamos o aplauso dos homens. Nós amamos o velho e bom tapinha nas costas. Nós amamos o elogio das pessoas. E aí, se você trilha esse caminho, você terá um grande problema. Porque aí você pode abrir mão da verdade, você pode abrir mão daquilo que realmente importa. As redes sociais estão diante de nós. Por que elas fazem tanto sucesso? Porque todo mundo quer se aparecer. Todo mundo quer mostrar que é bom em algo. Todo mundo se tornou um especialista do dia para a noite com as redes sociais. Todo mundo quer receber uma curtida, todo mundo quer receber um aplauso. Todo mundo quer receber elogios. E por isso fez tanto sucesso. Agora todo mundo pode ser um sucesso. Todo mundo tem opinião para tudo. O assunto surgiu de manhã, 10 minutos após, tem inúmeros especialistas falando sobre o assunto. Porque eles querem estar no alvo, no objetivo. Querem atingir aquilo ali de uma determinada maneira para que eles tenham um grande destaque, uma grande evidência. Quando, na verdade, o nosso problema é que nós amamos isso. Amamos o aplauso dos homens. E Jesus está nos mostrando, será se é isso mesmo que importa? Será se o que realmente importa é dinheiro no bolso, grandes propriedades, grandes conquistas? Jesus está nos mostrando que não. Tem problema com riquezas? Hipótese alguma. João nos ensina, olha, faço votos pela vossa prosperidade. Assim como é próspera a vossa alma, que o bolso de vocês sejam prósperos. Então nós não temos problema algum com dinheiro, oramos para que Deus te abençoe financeiramente, para que você realmente possa conquistar coisas como fruto do seu suor. Que Deus te abençoe, que Deus abra portas para você. Só que isso não pode ser o seu projeto de vida. Você viver toda a sua vida em busca apenas do dinheiro. Porque, querendo ou não, o dinheiro ele se torna um Deus. O dinheiro nos dá uma certa força, não é? Aonde você chega, se você tem dinheiro, você vai ter um belo carro, as pessoas muitas vezes podem te conhecer na cidade, e isso impõe respeito, traz status, não é? E nós amamos isso. Nós amamos essas coisas. Então Paulo está dizendo, olha, aquele que busca ficar rico, ele peca. Peca por quê? Porque ele vai abrir mão dos seus valores. Se for preciso vender a mãe para conquistar algo, ele vai fazer. Então a riqueza abençoada, como nós sempre dizemos, é aquela que não é buscada. Não estou dizendo que você vai se tornar um vagabundo, cruzar os seus braços e ficar de boa. Pelo contrário, você vai trabalhar de maneira árdua, buscar fazer o seu trabalho com excelência, fazer tudo que estiver ao seu alcance. Mas você sempre se lembra, se Deus não abençoar, se Deus não colocar a mão dele, se Deus não der a provisão, todo trabalho é perdido. Todo trabalho é perdido. Jesus mesmo já nos advertiu acerca disso. Ele disse, olha,
a vida de um homem não consiste na abundância de bens que ele possui. E não é exatamente isso que nós vemos hoje. Totalmente contrário ao que Jesus nos disse. Ele disse, olha, a vida de um homem não consiste na abundância de bens que ele possui. Aí as pessoas olham para nós e como que elas nos medem? Com base naquilo que nós temos. Com base no carro que nós possuímos. Com base nas vestes que vestimos. É com base nisso. Nós olhamos para os outros e chegamos neste ponto. Medimos os outros com base na conta bancária deles. E aí vamos ter um veredito, se são boas pessoas ou não. É exatamente assim que o mundo nos mede. Ou seja, se o cara é rico, ele é um vencedor. Quantos derrotados nós temos aí com muito dinheiro no bolso? Que vivem de maneira frustrada, angustiados, totalmente perturbados, com muitos bens e muitas propriedades. Aos olhos do mundo, um vencedor, mas por dentro vive como um favelado. O seu interior só em ruínas, totalmente destruído. Então, para muitos, o que define o ser humano é o dinheiro. E muitas vezes você também pode achar isso. O que vai definir você é a sua condição financeira, a sua conta bancária. Quantos artistas, e jogadores de futebol nós vemos ao darem uma entrevista? Pessoas que, aos olhos deste mundo, alcançaram um certo nível de êxito e sucesso. E aí eles começam a dar as suas entrevistas e eles começam a dizer, porque antigamente não era nada. E aí ele coloca o serviço que ele fazia lá atrás como se não fosse nada. Como se alguém for um garçom, ou um pedreiro, ou um servente, seja lá o que for. Como se aquilo não fosse algo digno, não fosse um trabalho digno. Varrer uma rua, limpar um chão, como se isso não fosse algo digno, não fosse um trabalho digno. E eles dizem, não, agora eu sou alguém na vida. Porque o mundo me aplaude. Porque eu consegui a atenção das pessoas, dos homens. E então eu alcancei o meu objetivo. Eu sou um sucesso aos olhos deste mundo. O que ele está dizendo, em outras palavras, é o que me define é a minha condição financeira. Não é o que eu sou por dentro. Porque muitas vezes por fora você pode estar aí esbanjando dinheiro. Por fora você pode ser um sheik, mas por dentro um favelado. Porque não há nada de bom dentro de você. E é exatamente isso que nós vemos hoje. Como eu disse aqui na quarta-feira, os crentes hoje, eles vivem como um bando de mendigos atrás de Deus. Eles vão atrás de Deus. A Bíblia diz que nós somos soldados de Cristo. Soldados. Esta é a expressão. Nós fazemos parte do exército de Deus. Ou seja, que nós estamos ali, como o apóstolo Paulo, inúmeras vezes deixa muito claro. Estou sofrendo horrores, como em Filemão nós vemos pelo menos 3 vezes, dizendo prisioneiro de Cristo. Ou seja, uma condição completamente improvável. Mas ele está ali louvando a Deus, exaltando o nome do Senhor, porque ele dizia, a minha condição exterior não importa. Importa o que eu realmente sou, quem eu sou em Cristo. Eu vivo para a glória dele, eu existo para ele. E eu disse exatamente isso. Hoje muitos crentes eles vivem como um bando de mendigo atrás de Deus. Vão atrás servem a Deus não por quem Deus é, porque ele é Deus, porque ele é o Senhor das nossas vidas. Servem a Deus por aquilo que Deus pode dar. Ele precisa de um carro novo, precisa de uma casa nova, precisa de dinheiro. Sou contra isso? Claro que não. Mas Jesus nos advertiu lá no Sermão do Monte, relatado por Mateus. Ora, buscai primeiramente o reino de Deus e a minha justiça e as demais coisas. Estas coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, comida, bebida e vestimenta. Se você serve a Deus de verdade, se você se submete a Deus de verdade, se você obedece à voz de Deus, fique tranquilo, meu irmão. Deus vai te sustentar. Deus vai cuidar de você. Não importa qual seja a sua adversidade. Esta é a promessa dele. Ele vai nos sustentar em todos os momentos. Não estou dizendo que vai sair do jeito que você planejou. Mas sozinho você não vai estar. Ou você acha que o apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios, você acha que ele almejou aquilo? Está numa cadeia, está numa prisão. 4 cartas ele escreveu. 4 cartas na prisão, pelo menos. E aí, em meio às suas dificuldades, em meio às dificuldades, ele viu o agir de Deus. E é exatamente isso que acontece comigo e com você. Em meio aos sofrimentos, às angústias, ao invés de você chorar, lamentar e ficar lambendo as feridas, você deveria se posicionar em Deus e esperar. Talvez esse seja um dos maiores momentos, ou um dos melhores momentos para eu ver o agir de Deus, a mão de Deus e o cuidado de Deus sobre a minha vida. Só que hoje nós temos essa praga, né? As pessoas parecem um bando de mendigo atrás de Deus, correndo atrás de Deus em busca disso, né?
E Jesus está combatendo isso. O que nos define não é a nossa condição financeira. Não é o carro que nós possuímos, não é a roupa que vestimos, mas é quem nós somos de verdade. As 3 ilustrações falam acerca disso. Fala daquilo que parecemos ser e daquilo que nós somos de fato. Daquilo que nós somos de fato. Por exemplo, a questão da árvore e do fruto. Ela produz o fruto. Da figueira, figueira vai dar figo. Não tem como um espinheiro dar figo, né? E o interessante é que isso é natural. Um dia nós estávamos aqui no PG, até a Soraya usou uma ilustração, né? A mangueira, não foi a mangueira, mas traduzindo aqui. A mangueira, ela não pena para dar manga, né? Ela não vai gemer, vai chorar para dar um frutinho. É natural, é dela, ela vai produzir. Vai dar fruto. O que Jesus está dizendo é, cada um vai dar segundo a sua espécie aí. A figueira dá figo, espinheiro vai dar espinho aí, cada um, mangueira vai dar manga e goiabeira vai dar goiaba. Essa é a realidade da vida. E ele diz, olha, você fala do que está cheio o seu coração. Ou seja, o que você é por fora está intimamente ligado ao que você é por dentro. Então há muitos que às vezes por fora pode até parecer shake, mas por dentro é um favelado. E isso é claro que vai desembocar na vida dele na prática, né? Porque você ter dinheiro e sucesso e ser aplaudido pelos homens não quer dizer que você obteve êxito, né? Como eu estou dizendo, você pode ter tudo isso e mesmo assim ser um favelado, ser um desgraçado e viver uma vida medíocre, mesmo tendo tudo aquilo que os homens julgam ser coisas importantes. E o fundamento, né, que é algo interior que nós não vemos, mas que nos sustenta. As pessoas hoje elas não possuem nenhuma estrutura, nenhuma riqueza interior. E essa geração que está se levantando aí, das nossas gerações, nós já vemos isso cada dia pior. Não aguentam nada, não aguentam tranco, não aguentam as adversidades da vida, não aguentam nenhum problema. Talvez somos uma das gerações mais frouxas que já pisou nesta terra. Não buscamos aquilo que realmente importa, aquilo que tem valor, aquilo que é realmente que é uma riqueza verdadeira. Não, nos enchemos com muitas coisas. As pessoas não estão em busca da verdade, desta riqueza, ou das virtudes, como Jesus está nos apresentando. Não, as pessoas não buscam isso. E por isso, a consequência de não buscar aquilo que realmente importa, de não trilhar e não ouvir a voz de Jesus, essas pessoas vivem frustradas, vivem angustiadas, vivem deprimidas, vivem infelizes. Basta você olhar qual é a preocupação do homem moderno. Não é se desenvolver como um homem. Às vezes você pega o cara, tem 40 anos, parece um bebê. Barbado, mas parece uma criancinha. Parece um adolescente de 12 anos, às vezes sai melhor do que ele. Uma mulher da mesma maneira. Pode ter 40 anos e agir como um adolescente. Ou seja, não se desenvolveu como ser humano. Não cresceu, não avançou. Mas esta é a preocupação do homem moderno. Eles não estão preocupados em se desenvolver como homem. A única preocupação deles é em ser feliz. Em como alcançar a felicidade, como obter esse êxito em sua vida. Só que o grande problema que eles vão encontrar é o seguinte: se você não se desenvolve, se você não cresce como homem, você não vai encontrar a felicidade. Por isso que muitos vivem angustiados, aflitos, frustrados, porque eles não cresceram. Você pega um jovem, por exemplo. A jovem, né? A jovem fica mais preocupada com o que os outros pensam, né? Ah, se tiver um pneuzinho, pronto. Ih, já vive aflito, angustiado. Pneuzinho é gordura, né? Você sabe, né? Traduzindo para nós aí hoje, né? Vive preocupado, angustiado, aflito, né? Tem gente que não está nem aí não, bicho. Tem gente, eu sempre brinco com a Paula, né? Não estou magro, mas tem gente que você olha assim, há uma liberdade fenomenal, né? Pai, a barriga está quase caindo em cima do joelho, mas está lá, sem camisa, tal, de boa, curtindo a vida. Você fica pensando assim, rapaz, eu queria chegar nesse nível de liberdade algum dia aí, rapaz. Tá nem aí por ninguém. Você pode falar que está feio. Ele sabe que está feio, mas não está nem aí, não está nem preocupado com a opinião dos outros. Mas muitas vezes a gente vive assim, essa preocupação excessiva com os outros. Estou falando que você precisa chegar nesse ponto, né? Cuide do seu corpo aí, cuide do templo aí do Espírito, né? Cuida aí. Mas nós temos que parar com isso, com essa loucura, né? Com essa maluquice, né? Então as pessoas elas não buscam a verdade e o conhecimento. Estão na melhor das hipóteses hoje, né? Na melhor das hipóteses hoje, as pessoas estão em busca de passar num concurso.
Estuda para passar num concurso, para ganhar, sei lá, 10 mil por mês, e aí vai acabar infernizando a vida de todo mundo. Não faz porque se viu vocacionado, ou igual esses dias preguei sobre vocação, alguns até disseram, eu não fui vocacionado para isso, porque a vida, né, nos conduziu, mas hoje faço com excelência para a glória de Deus. Então há uma grande diferença. Os nossos filhos que estão crescendo, podemos ajudá-los para que eles já cresçam e tentam desenvolver a sua vocação, aquilo que eles foram chamados. Mas muitos de nós que não tivemos essa oportunidade, trilhamos alguns caminhos que a vida nos conduziu, e é óbvio, debaixo da permissão de Deus, e hoje, com o entendimento do Evangelho, fazemos com excelência. Fazemos para que Deus seja glorificado. Mas aí muitas pessoas, hoje, o ser humano em seu modo geral, eles não estão preocupados com isso. A preocupação é apenas estudar bastante, para passar num concurso, para ganhar 10 mil por mês, e vai trabalhar em uma repartição pública para te dar dor de cabeça para caramba. Porque ele não está preocupado em fazer com excelência. Ele não está preocupado em prestar um serviço de qualidade, porque, afinal de contas, muito difícil ser mandado embora. Então, e se não há Deus para ele, se não existe Deus, para que fazer com excelência? Por quê? Me matar, me esforçar, se a maioria faz tudo errado. Agora, um crente não, ele faz com excelência. Não importa se está todo mundo fazendo errado. Não importa se ninguém se esforça. Ele se dedica, se dá o máximo. Mas, via de regra, o ser humano ele não está preocupado com isso. E aí acabam nos dando dor de cabeça. Prestam um serviço de péssima qualidade. Você muitas vezes fica bravo, estressado, tem que ensiná-los muitas vezes a fazer o que era obrigação deles. E aí nós vemos essa desgraça. Mas por quê? Está vendo? Porque não submeteram ao ensino de Jesus Cristo. Não buscaram o que realmente importa. Não caminham na virtude. Estão preocupados apenas com aquilo que os homens vão dizer. É claro, se alguém ganha 10 mil por mês, o cara passou, está concursado, aos olhos deste mundo, esse cara é um vitorioso já. Está com o burro na sombra. Está tranquilo. As pessoas têm que tirar o chapéu para ele. Tem que bater palmas para ele. Então essa é a grande preocupação da maioria. Preocupados apenas em arrumar um bom emprego ou trabalhar em alguma repartição pública para ficar sossegados o resto da vida. Eles não se perguntam, eles não estão preocupados. Quem nós somos? De onde nós viemos? Para onde nós vamos? Você não vê essas pessoas perguntando isso. Eles não se perguntam, o que nós estamos fazendo aqui? O que o meu trabalho é? Qual que é a finalidade disso aqui? Para que eu trabalho? Por que isso aqui existe? Eles não se perguntam, para onde nós vamos? Não, eles não estão preocupados com isso. Ou seja, sem se preocupar com a essência da vida, as pessoas estão preocupadas apenas com a aparência das coisas. Se elas não estão preocupadas com o que realmente importa, com a essência da vida, elas vão passar a vida inteira preocupadas apenas com a aparência das coisas. Por isso que nós estamos a todo tempo, né? O tempo todo, preocupados em impressionar os outros. Como eu disse, por isso que as redes sociais fazem sucesso. Todo mundo tem voz hoje? Todos é linguiça, pode falar? As pessoas às vezes me perguntam, você não vai falar sobre isso, sobre aquilo? Fala, deixa aí, tem bastante especialista já. Tem bastante gente boa, bastante gente com bagagem. Deixa lá, deixa os caras falar. Deixa os homens falar. Cada um, né? Eu não preciso dar opinião sobre tudo. Não preciso opinar sobre tudo. Então, se tem gente boa, respeito, vai lá na frente. Deus nos fez assim, cada um diferente do outro. Cada um diferente do outro. E todo mundo, se está trabalhando em prol do reino de Deus, vai servir a igreja do Senhor. E é isso que importa. Mas esse desespero, né, muitas vezes, não, eu tenho que falar porque está todo mundo falando, eu tenho que fazer porque está todo mundo fazendo. Ou seja, eu tenho que ter o aplauso das pessoas. Eu tenho que ser aprovado pelos homens. Meu irmão, se você vive assim, você vai viver uma vida desgraçada, aflita. Se a todo tempo você está preocupado com a opinião dos outros. Não estou dizendo que você... há uma grande diferença, né? Hoje muitas pessoas dizem isso. Eu não me preocupo com a opinião dos outros. Mas dizem isso para aprovar os seus pecados. Eles vivem em pecado, estão fazendo tudo errado, tudo torto, e eles dizem, eu não me preocupo com os outros. Não, a Bíblia não diz que é assim que funciona. A Bíblia diz que nós devemos nos preocupar não apenas com a opinião dos que estão de dentro, mas também com os que estão de fora, no que tange o testemunho, né? Agora, eu estou falando, se você está fazendo o que é certo, você não precisa do aplauso dos homens. Você não precisa do holofote sobre você. Se Deus te mandou fazer algo, e às vezes é no anonimato, faça o que Deus mandou. O problema é que todo mundo quer estar no destaque. Você olha para a Escritura, quantos estiveram em destaque? Poucos homens estiveram em destaque. A maioria estava no anonimato. E servindo a Deus, fazendo para a glória de Deus. Mas hoje nós vemos essa praga, né? Que está dentro de mim e de você. Não se engane. Muitas vezes nós não pensamos em ser um sucesso nacional ou mundial. Nós queremos ser um sucesso na nossa família, em meio aos nossos amigos, lá no trabalho. Queremos ser aquela pessoa de destaque.
Ou seja, queremos ser reconhecidos a todo instante. Mas veja a ótica cristã. Veja a maneira que Jesus inicia o seu chamado para comigo, com você. Negue a si mesmo. Quer ser cristão de verdade? Quer andar comigo? Negue a si mesmo. Abra mão da sua própria vida. Abra mão, muitas vezes, dos seus desejos. Ele disse, olha, se você quiser andar comigo, muitas vezes terá que negar pai, mãe, irmão, esposa. Se você não pode abrir mão destas coisas para segui-lo, você não pode ser chamado discípulo de Cristo. O que ele está dizendo é, negue a si mesmo. Ora, e ser cristão hoje? O que é ser cristão hoje? Não é nada. Eu sei que hoje, né, com os inúmeros títulos que temos aí, já passou do crente, passou para o evangélico, do evangélico passou para o gospel, e hoje nós temos aí o reformado, né, que é a onda agora, né? E aí muitos usam isso e nem sabem o que é ser reformado, mas ele diz que é reformado. E aí as pessoas acham que estão abafando, né? Nossa, agora é tudo maravilhoso. Não entendem. Mas, de modo geral, o que é servir a Cristo hoje? Para o mundo. O mundo nos olha para mim e para você. O que você acha que eles dizem acerca de nós? Nós somos um bando de trouxa. Eles olham para você e acham que você está vindo aqui dar dinheiro para pastor, não é? Essa é a realidade. Você trabalha o mês inteiro para dar dinheiro para pastor. Ou seja, servir a Deus, isso é uma idiotice. Jesus, na ótica do mundo, é um latão, não vale nada. Não vale nada. Essa é a verdade. Quem vai servi-lo? Quem vai andar com ele? Ora, aquele que realmente teve os seus olhos abertos pela verdade, aquele que enxergou aquilo que Jesus está mostrando, o que realmente importa, o que faz diferença, o que vai ficar para a eternidade. Como Jesus disse, olha, a vida de um homem não consiste na abundância de bens que ele possui. Ou seja, o que nos define não é a nossa condição financeira, não é a quantidade de bens que nós possuímos, é quem nós somos, o que há dentro de nós. Por exemplo, outra coisa que é latão nesse mundo, quando eu digo latão é porque não há valor, né? É ser mãe. Hoje, o que é ser mãe hoje, no nosso país? É uma vergonha. É uma vergonha a mulher dizer que ela é mãe, que ela cuida dos seus filhos, coisas que antigamente não existia. Coisa que mãe, ela entendia. Não, eu tenho um filho, eu tenho que cuidar. Hoje você tem que explicar isso. Você teve um filho, você tem que cuidar do seu filho. Olha que loucura. Não é a titia, não é a vovó, não é o papagaio, não é o periquito. Não, é você que tem que cuidar do seu filho. E aí as pessoas ficam bravas com uma coisa que é óbvia. Uma coisa que é óbvia. E quem quer ser mãe hoje? É vergonhoso. Como assim? Você não trabalha? Como se cuidar do filho, da casa, do marido, não fosse trabalho, né? As irmãs que o digam aí, né? Às vezes tem mais criança ainda. Você imagina. Mas para esse mundo, tem valor? Claro que não. Se você chega na rodinha das amigas lá, finalzinho de ano, o que você faz da vida? Ah, eu cuido dos filhos, cuido da casa. Mas você não trabalha? Tipo assim, quem que você é? Não é ninguém? Não tem nada na vida? Não faz nada na vida? Ou seja, é latão ser mãe hoje. Por que elas ganham? O que as mulheres ganham? A maioria das vezes vai ganhar celulite, vai ganhar estria, né? Vai ganhar uma barriga, é isso que elas vão ganhar. Mas estão fazendo o que Deus ordenou. Elas entenderam o propósito, entenderam a missão e se alegram nisso. Glorificam a Deus por isso. Mas o mundo diz, isso é latão. As pessoas não querem o caminho da virtude, do amor, da paciência. Elas querem aquilo que reluz, tudo que brilha. Ou seja, o status, o dinheiro, o carrão. E é assim que muitas vezes eu e você podemos estar vivendo. Não em busca da essência da vida, da virtude. Nós estamos em busca daquilo que reluz, daquilo que brilha, daquilo que o mundo diz que é valioso. Não aquilo que o nosso Deus, que é o dono de todo o ouro e toda a prata, o dono de tudo, diz que é o caminho correto. E muitas vezes eu e você podemos trilhar esse caminho. É isso que Jesus está tratando aqui. Da futilidade das aparências. Da futilidade daquilo que tentamos impressionar os outros a todo instante. Uma vez eu fiz uma pregação e falei justamente, não dá para você agradar todo mundo. É idiotice você querer agradar todo mundo. Você não vai conseguir. E aí eu fiz um exemplo aplicando a minha pessoa, né? Por exemplo, se um pastor ele chega com um carro mais ou menos, o pessoal diz que ele é quebradeira. Pastor é quebradeira. Como é que eu vou lá? O pastor é quebradeira. Se eu chego com um carrão do ano, o que eles vão dizer? O pastor é ladrão. Se eu chego com um carro mais ou menos, vai dizer que é medíocre. Isso se aplica à sua vida também.
Se você tem um carrão, as pessoas vão tentar te diminuir de qualquer jeito. Se você tem um carrinho mais ou menos, eles vão dizer que você é um quebradão, pobretão. Se você tem um carrinho popular, você é um medíocre. Não alcançou nada na vida. Isso que você tem, todo mundo tem. Então é estupidez você pautar toda a sua existência no que os homens vão dizer a seu respeito. É idiotice, é tolice você passar a sua vida e tentar pautar toda a sua existência no que os homens vão dizer. Então é estupidez andar preocupado com o que os outros vão dizer. Só que eu e você, nós amamos o aplauso dos homens. Nós amamos. Meu irmão, isso é uma luta que nós temos que enfrentar constantemente. Talvez em grau maior ou menor, mas isso está dentro de mim e de você. Amamos o aplauso dos homens. Por que nós não ambicionamos algo infinitamente maior? Ao invés do aplauso dos homens, nós não deveríamos almejar o aplauso de Deus? A aprovação de Deus? O lugar onde tudo se mantém incorruptível? Pois neste mundo, tudo vai passar. Homens que são celebrados hoje, ou melhor, que foram celebrados no século passado, muitos de nós já se esquecemos. Há pessoas que fizeram aí grandes coisas, que passaram 30, 40, 50 anos, ninguém se lembra mais. Então nós deveríamos buscar aquilo que realmente vai ficar para a eternidade. Aquilo que realmente é incorruptível. E eu quero dizer breve aí os 3 pontos. Né? Primeiro, as 2 árvores. Então Jesus ele está passando uma série de ordens, né, acerca do que nós devemos produzir. Ele diz, ame o inimigo, perdoe, não julgue, né, ou seja, não seja excessivamente crítico, tome cuidado se você enxerga o cisco no olho do seu irmão e não vê a viga de 30 que está no seu olho, tome cuidado, ele diz isso. Só que o interessante é que após ele dizer isso, ele fala o seguinte, olha, eu quero que vocês produzam isso aqui. Porém, saibam uma coisa, só a figueira dá figo. Olha que interessante. Ele diz o que nós temos que fazer, o que deve ser feito, mas ele nos adverte, só a figueira dá figo. O que ele está dizendo aqui? O que Jesus está nos ensinando aqui é o seguinte, só quem nasceu de novo pode produzir os frutos da fé cristã. Só aquele que tem o Espírito de Deus dentro de si que vai dar esses frutos. Os frutos de Cristo. Espinheiro não vai produzir figo. É isso que ele está dizendo. Precisa ocorrer algo sobrenatural dentro de nós. Porque aquilo que é mais básico, eu e você, nós não conseguimos fazer. Veja a humanidade. A humanidade, ela diz que para melhorar a sociedade, o que precisa ser feito é melhorar a educação. Mas Jesus disse que não é apenas isso. Ora, nós vivemos em uma das épocas que temos uma informação a um clique. As pessoas se consideram iluminadas. E nós vemos a desgraça que nós vivemos, a imoralidade que nós vivemos, a podridão que nós vivemos. Então, não é a educação que vai resolver o problema do homem. O problema do homem é infinitamente mais profundo. Se o Espírito de Deus não operar um milagre, acabou. Todo o trabalho está perdido. Precisa ocorrer ali o novo nascimento. Ou seja, Deus precisa vir e operar algo sobrenatural dentro do homem. Porque senão, não vai. O homem ele é mau, ele precisa da atuação do Espírito de Deus. Por exemplo, amar a minha esposa. Isso deveria ser algo fácil, ou melhor. Isso eu sei que eu tenho que fazer, você que é casado, você sabe que você tem que fazer. Na prática, é fácil? Não é fácil. Nós sabemos o que temos que fazer. Nós sabemos que temos que honrar o nosso compromisso. Mas todo dia eu preciso buscar a Deus. Todo dia eu preciso estar prostrado diante de Deus. Saber o que eu tenho que fazer é uma coisa. Executar isso é outra. Naturalmente, sem a atuação do Espírito de Deus, sem o agir de Deus, sem ser conduzido pelas Escrituras, muito difícil prevalecer. Possível prevalecer. Eu preciso de uma intervenção divina todos os dias. Eu não preciso apenas de instrução. Eu preciso de uma intervenção divina. Amar o meu filho. Qualquer pai aqui, normal. Você está disposto a dar um órgão seu para o seu filho? Você está disposto a morrer no lugar do seu filho? Mas quantas vezes nós estamos dispostos a dar tempo aos nossos filhos? Olha para você ver que loucura.
Olha isso aí que praga. Nós sabemos que temos que amar, mas a Bíblia diz o que é amor de verdade. O amor tudo sofre, o amor tudo suporta. Você consegue fazer isso sozinho? Eu não consigo. Muitas vezes eu não me suporto. E eu fico bravo comigo mesmo. Tão chato que eu sou. Você acha que eu não sei que eu sou chato? Claro que eu sei. Então todo dia eu preciso de uma intervenção divina. Para que Deus me ajude, para que Deus me dê graça. Para que eu seja realmente instrumento de Deus na vida do meu filho. Porque eu preciso ensiná-lo o caminho do Senhor. Eu preciso conduzi-lo ao caminho do Senhor. Eu tenho que ser um referencial para ele. Eu não posso ser uma pessoa que ao invés de ser um caminho de bênção para ele, ou seja, ensinar o caminho do Senhor, que ele olhe para mim e veja o oposto disso. Então eu preciso dessa intervenção divina. Eu preciso que Deus me dê graça, eu preciso que Deus me dê sabedoria. Porque naturalmente falando, o que nós queremos é descanso. O que nós queremos é paz. Justamente por conta dessa desgraça que nós vivemos hoje. Onde a gente quer tudo no mole, né? A gente quer moleza, né? Como diz o ditado, esse quer moleza, senta no pudim. É só o pudim que é molinho. A vida é dura, irmão. A vida é dura. A vida é dura. Criar filha é duro, é difícil. Manter um casamento é difícil. Não é fácil. Precisamos de Deus todo dia. Precisamos do Senhor todo dia. Ah, não tem alegria? Claro que tem. A nossa família é onde nós temos mais alegria, mas é um dos lugares que nós mais sofremos. É um dos lugares onde nós mais passamos por dor. Mas é ali que Deus nos dá refrigério, é ali que Deus nos renova, que Deus nos transforma. Então nós temos que entender isso, nós precisamos dessa intervenção divina. E a fé cristã propõe isso. A fé cristã propõe fazer um milagre, coisa que eu e você não conseguimos por nós mesmos. Aonde nós queremos tempo, aonde nós queremos paz, a fé cristã nos mostra o caminho correto, o que nós temos que fazer. E não apenas nos mostra o caminho, ela nos dá poder. Ora, se o Espírito de Deus habita em mim e em você, é Ele que nos fortalece, é Ele que vai nos dar força, é Ele que vai nos dar direção, é Ele que vai nos conduzir em cada momento das nossas vidas. Mas para isso eu e você temos que estar prostrados diante de Deus. O homem que teme o Senhor vai lhe conduzir o caminho, não é isso que o salmista diz? O homem que está prostrado diante de Deus, Deus vai conduzir, vai dirigir os seus passos. Para isso todos nós temos que estar ali prostrados diante de Deus. A fé cristã propõe isso, o milagre de gerar um novo ser dentro de nós. E se você nasceu de novo, o Espírito de Deus habita em você. Você deve andar em novidade de vida. Aquilo que nós não podíamos em nós mesmos e não podemos em nós mesmos. Mas por meio da atuação do Espírito de Deus, por meio deste se prostrar diante do Senhor, reconhecendo a sua fragilidade, reconhecendo a sua impotência. E então, como diz as Escrituras, quando sou fraco, então é que eu sou forte. Quando eu estou prostrado e digo, Senhor, eu não posso, eu não consigo. Isso para mim é impossível. Mas Deus nos capacita. Jesus não está dizendo que um cristão ele nunca erra. Jesus não está dizendo que um cristão ele nunca produz um fruto podre. Não. Primeiro, você olha, mesmo uma árvore saudável, quando elas são novas, na maioria das vezes elas nem produzem nada. Você pega aí, por exemplo, uma jabuticabeira, às vezes leva não sei quantos anos para dar um fruto. Demoram. Longos e longos anos. Acho que tem aí, eu não lembro agora, eu não separei aqui, mas algumas árvores aí frutíferas que demoram quase acho, 40 anos para dar fruto. Você imagina? Às vezes nem você vê o fruto, a outra geração vai ver o fruto. Mas ela vai produzir. Mas tem um tempo. Nesse mundo caído, não há perfeição. Nem na natureza, nem na nossa própria natureza. Nós somos imperfeitos. Com isso, eu não estou usando isso como uma desculpa para nós vivermos em pecado. Mas é para nós olharmos para a Escritura. Você tem Davi, um cristão verdadeiro. O homem segundo o coração de Deus, que mentiu, adulterou e matou. Um homem frio, sanguinário e calculista. Mas qual é a diferença de Davi para todos os outros reis? A diferença de Davi, e essa é a diferença do cristão para o ímpio, é que Davi, quando ele foi confrontado, ele se arrependeu dos seus pecados. Outros reis, ao serem confrontados, eles matavam os profetas. Davi, ao ser confrontado, ele se arrepende dos seus pecados. Essa era a grande diferença. Essa é a grande diferença de um cristão. Então, um cristão genuíno, ele não vive na prática do pecado.
Ele não vive em pecado. É claro que às vezes, por exemplo, no caso de Davi, estimam-se aí os estudiosos que provavelmente Davi ficou nesse impasse aí de 6 meses a 1 ano. Essa cegueira aí. Até que então ele foi confrontado. Então é claro que muitas vezes a pessoa ela se desvia, mas se é servo de Deus vai voltar. Essa é a grande realidade. Essa é a promessa bíblica. Essa é a promessa bíblica. Mas ele não vai viver uma vida em pecado. Por exemplo, um cristão genuíno. Ele sabe o que é o culto. Ele sabe o que é a reunião solene, o ajuntamento do povo de Deus. Então ele tem temor ao faltar o culto. Ele tem temor. Porque ele sabe o que significa o culto. Então não importa se é parente, se é visita, seja quem for. Ele sabe, hoje é dia de adorar a Deus. Hoje é dia de cultuar a Deus. Eu tenho que estar lá, junto com os meus irmãos, para adorar ao meu Deus, aquele que me deu a vida. Aquele que morreu por mim numa cruz. Por exemplo, você não pode trocar de igreja por qualquer coisa. A Bíblia diz, olha, Jesus nos ensinou, né? Você tem que perdoar o seu irmão 70 vezes 7. Pô, 70 vezes 7. Você tem que viver o dia inteiro com ele para ele pisar no seu calo todas essas vezes aí. Mas essa é a ilustração, temos que perdoar, nós não temos outro caminho. Jesus perdoou você. Por que você não pode perdoar o seu irmão? Não existe, nós não temos essa segunda opção. Apenas uma, perdoar. Perdoar e bola para frente, é assim que funciona a vida. Ah, mas você não sabe o que a pessoa fez para mim, é mesmo? E o que você fez para Deus? Você parou para pensar o que você fez para Deus? Deus não te perdoou? Por que eu não posso perdoar o meu irmão? Por que eu não posso perdoar o próximo? Eu não estou falando de trocar de igreja porque ali isso assim ensina heresia. Mas quantas vezes a pessoa está pensando em sair de um lugar, a primeira coisa que eu pergunto é, por que você quer vir para cá? Por que você quer congregar aqui? Se falar, porque o pastor não deu atenção, o outro, meu irmão, isso vai acontecer a mesma coisa aqui. Você foi lá, conversa com o pastor, senta com ele, explica, pergunta para ele. Porque você acha, você sentou para ouvir o lado dele? Para ouvir a versão dele? Se você não fez isso, você está errado. Então é isso que nós orientamos. Agora, diferente se uma pessoa está no lugar onde só se prega heresia. Então nós temos que aprender a perdoar. A gente tem que crescer, amadurecer. Certa feita, em uma das nossas igrejas, mudamos um dos sistemas ali, não podia ter cadeiras num determinado local que atrapalhava, né, o fluxo ali da passagem. Aí uma pessoa, o líder foi e falou, né, com maior educação, maior boa vontade, falou assim, o pastor não quer que fique cadeira aqui, porque atrapalha por conta disso, isso e aquilo. Sabe o que aconteceu? Nunca mais voltou. Nunca mais voltou. Você acha que crente age assim? O cristão não faz isso. Sabe por que ele não faz isso? Porque ele tem um coração de carne, não de pedra. Ele sabe que as pessoas que estão ali vão falhar. Da mesma maneira que ele falha com eles. Da mesma maneira que eu erro com você, você acha que você não erra comigo. Só que as pessoas acham que não. Nós temos falhas. Eu tenho, você tem. Nós estamos em crescimento. Nós estamos num processo de amadurecimento. Como eu sempre digo, nós estamos em obras. Jesus, né, por meio do apóstolo Paulo, nos disse isso. Aquele que começou a boa obra há de completá-la até a volta de Cristo Jesus. Ou seja, então na minha e na sua testa está escrito aí, em obras. Nós estamos nesse processo de lapidação, de transformação, por aí vai. Nós temos aí os 2 depósitos, né, os 2 armazéns. Tira do seu bom coração coisas boas, né? Ou seja, os homens não estão preocupados em acumular riqueza interior. Eles não estão preocupados com isso. Eles estão preocupados apenas com aquilo que brilha, com aquilo que tem destaque, aquilo que o mundo aprova, né, e diz que é bom e que é valoroso. Então muitos podem viver em mansões, mas interiormente são como favelados. Aí a pergunta que eu te faço é, o que você acumulou ao longo da sua vida? Você buscou a virtude, conhecimento, aquilo que realmente importa? Ou você se encheu, ou se enche, né? Sessão da tarde, novelinha da Rede Globo, Big Brother, sei lá essas porcariadas que nós temos aí na TV? É disso que você enche? É isso que você acumula no seu interior? O que você acumula no seu interior? O que Jesus está ensinando? Ou essas coisas que eu acabei de dizer aqui? O que você acumula no seu interior?
Jesus ele diz que você fala o que está cheio o seu coração. No dia da dificuldade, o que você vai dizer? Se você só se encheu de lixo, só se encheu de porcaria muitas vezes, o que você vai dizer na hora da dificuldade? Vale a pena ver de novo? É isso? É a próxima fazinha do joguinho? É isso? O que você vai dizer? Ah, eu quero me matar? Porque você não se encheu daquilo que realmente importa? Daquilo que é valoroso? Na hora da dificuldade, o que você vai dizer? Ah, meu pai não me ajudou, minha mãe não me ajudou? É isso que você vai dizer? Por isso que você tem que aprender a Escritura. Por isso que nós temos que aprender a conhecer a Deus por meio de Sua palavra. Por isso que nós temos que nos desenvolver. Então a ideia não é vir culto após culto e voltar para casa como se nada tivesse acontecido. Não. O objetivo é que nós cresçamos em fé. Cresçamos no conhecimento de Deus, de Sua palavra. Conhecer a Deus. Nós precisamos nos desenvolver como homens. Como, por exemplo, o divórcio. Se nós nos enchemos do que Deus diz em Sua palavra, do que está escrito em Sua palavra, então nós nos submetemos a Ele. Jesus só vai falar de divórcio após Ele falar de perdão. E para nós é isso, nós cremos, não, Deus ajuntou, não separe o homem, foi isso que Ele disse, de forma muito clara. Temos ali uma cláusula? Temos, mas eu sempre vou afirmar a mesma coisa. Jesus só vai falar de divórcio depois que Ele falou muito sobre perdão. E se Deus me perdoou, beleza. Cada um vai ter um problema, eu sei disso. Não é fácil. Uma infidelidade, por exemplo, não é fácil. Mas aí, nós temos que ter escolhas. Temos que ter escolhas. Temos que saber o que nós queremos. Mas vamos dizer, trazendo para nós, que aprendemos, quando os irmãos querem casar aqui, eu sempre falo isso, casamento é um só. Você abre bem os olhos, depois você fecha os olhos, esquece os olhos. Não vai abrir mais olhos para ninguém, mas não. Abre bem os olhos, depois você fecha os olhos e vai até o final da vida, filho. Até que a morte separe. Foi por isso que você pensa bem, que é tempo pra caramba, cara. Tempo pra caramba. É bastante chão que você vai ter que segurar a onda aí. Então a vida é assim. A vida é assim. Mas eu sempre digo, em hipótese alguma, nem de brincadeira. Fale, vou para casa da minha mãe. Nem de brincadeira. Porque se você ouviu a verdade, se você conhece a verdade, se você foi instruído na verdade, se você conhece o que Jesus disse, você cresceu ouvindo, você foi disciplinado ouvindo aquilo, diferente de quem não tem conhecimento. Muitos já vieram de outros relacionamentos. Estou falando de pessoas que cresceram ali. Pessoas que foram instruídas, receberam ensino de forma muito clara, muito objetiva. Não há o que vai mudar isso depois. Aí ele precisa entender. Se um dia não pega lá feio, a mãe é brincar de dizer, eu vou para casa da minha mãe, você tem que falar para ela, nem de brincadeira você fala um negócio desse aqui dentro. Nem de brincadeira. Casei para ir até o final, até que a morte separe. Eu falei isso para minha esposa antes de casar com ela. Falei, aqui não tem separação não. Quero ser pastor, pelo menos aqui na nossa denominação é um casamento só. Sei que em muitos lugares você vê o pastor que já está no 3º, 4º casamento. Aqui é um casamento só. Falei para ela, a condição é assim, assim, assado. Não vamos ter vida de luxo não. Vê se você quer ir. O que você quer? O que você acha? É isso. Olha, não tem essa de voltar atrás depois não. Não tem de voltar para casa da mamãe não. Vai ter que aguentar bem. Eu já sei o que eu quero. Agora você abre bem os olhos e vê o que você quer. Ora bastante, que eu orei. Deus me abençoou. Agora, se você não orar pouquinho aí, você vai carregar essa traia aí. Topou? Vamos embora. Vamos seguir a vida. Não tem essa possibilidade. E se ela ficar louca amanhã? E aí? Tem que segurar a onda, irmão. Uma coisa é ela. Eu falei para ela esse dia. Fiquei até com medo, cara. Saiu com a cachorrinha para passear. A cachorrinha chorou, doou a cachorrinha. Falei para ela, e ela, Gustavo, amava cachorrinho. Eu fiquei pensando assim, era filhote, né? Tinha acabado da cria. Aí eu fiquei pensando, voltei para casa, fiquei pensando, meu, ficar esperto que você gostava aí, bicho. Porque se eu ficar pisar na bola, é capaz de vocês doar eu também. Eu pôr no asilo, cara. Ficar esperto, essa cachorrinha que vocês amavam aí, que era que ia ficar em casa. O cachorrinho deu um probleminha, vocês já mandaram a cachorra embora? Fiquei até com medo, às vezes. Fiquei até com medo. Falei, vai que põe pra rua também aí, você tá louco? Mas é assim, não existe essa possibilidade. E se não der certo? Não existe essa possibilidade. Tem que dar certo. Tem que dar certo, não existe. Eu ia chegar lá em casa e acho que não vai dar legal, não vai ter. Não existe essa. Não existe o plano B, a segunda opção. Para nós cristãos não deve existir isso aí. É um só.
Deu problema? Vamos ajustar. Vamos acertar os ponteiros. É só isso que tem que fazer. Tem que pedir perdão? Vamos pedir perdão. Tem que se arrepender? Vamos se arrepender. E vida que segue. E a bênção de Deus estará sobre nós. Então é isso que nós precisamos entender, né? Nós falamos de acordo com as riquezas que nós acumulamos. Quem que vai fazer aquilo que é certo? Mesmo sabendo que pode perder coisas, como dinheiro, perder a própria vida. Quem que vai fazer, irmão? Quem que vai fazer aquilo que é certo, mesmo sabendo que pode ser prejudicado? Perder a própria vida, que talvez seja o pior cenário. Só o cristão. Só aquele que nasceu de novo, que o Espírito de Deus habita nele. Imagine os cristãos da igreja primitiva, dos 3 primeiros séculos, que era normal um cristão, aquele que se dizia adepto de Cristo, ser pendurado numa cruz. E eles iam felizes para a cruz, glorificando a Deus. Mas por que o fazia? Ir para a cruz feliz, sabendo que ia morrer, que não iria ver mais os seus filhos, que iria perder seus bens, suas propriedades. Ora, porque eles adoravam a Deus. Eles sabiam, nós vimos ele morto na sexta e ressurreto no domingo. Ou seja, a morte não pôde detê-lo, e ele garantiu isso a nós. Então, por mais que aos olhos do mundo, há mais de 2000 anos, Jesus foi um fracassado, mas os crentes sabiam. Jesus se revela a eles e mostra, isso era necessário. A ressurreição tinha que vir. O Espírito de Deus teria que ser liberado. Então, quem que vai perder coisa nessa vida? Só aquele que entendeu. Só aquele que tem o Espírito de Deus. Só que aquele que tem um acúmulo de riqueza interior, ou seja, é um herói. Aquele que muitas vezes está disposto a perder dinheiro, a perder a própria vida, mas vai fazer o que é certo. Por que ele faz isso? Por causa de Deus? Porque ele sabe que ele vai ser recompensado. Nesta vida? Não sei. Na maioria das vezes não. Mas na próxima sim. Na próxima ele será recompensado. Quem reconhece que o outro é melhor? Quem que reconhece, irmão? Você gosta? Você olhar e falar, pô, fulano é melhor que eu nisso aqui. É só aquele que nasceu de novo, irmão. Só aquele que nasceu de novo. É só aquele que diz, olha, fulano tem muito mais bagagem do que eu. Fulano tem... Eu sempre falo para as pessoas, seria uma idiotice da minha parte, igual aqui. Nós temos bastante pessoas, bastante, a média, né? Mas pessoas que são mais velhas que eu. Até dos líderes aí já tem pessoas mais velhas que eu. Aí você acha que as pessoas vêm por causa de mim? Se eles viessem, ele seria louco. Não é? Seria um louco vir à igreja por causa de mim. É loucura. É uma loucura total. E aí eu sempre falo, idiotice. Por exemplo, eu tentar, porque você acha que não é difícil? Se tem pessoas mais velhas que eu, às vezes eu tenho de vida, a pessoa já tem de experiência. Eu faço o que eu acredito que eu fui chamado para fazer, procuro fazer com excelência, fazer da melhor maneira, me submeto a Deus. Sei que eu vou ter muitos problemas, muitas dificuldades, vou ter, sem dúvida alguma. Há muitas coisas que eu preciso aprender, sem dúvida alguma. Então seria idiotice da minha parte querer me comparar, por exemplo, com Augusto Nicodemos, com o cara que eu tenho de vida, o cara tem de ministério. E se eu ficar olhando para ele e achar, pô, sou um inútil, sou um fracassado, eu não dou um passo, não levanto nem da cama. Ou qualquer outro servo de Deus aí, que seja correto, faz o que tem que fazer. Mas eu preciso olhar e saber, não, ele está na minha frente há muitos anos. Eu preciso aprender com ele. Eu não nasci sabendo. Se tem pessoas melhores do que eu tenho que saber. Esse é o caminho para que eu possa aprender também. Agora, se eu achar que eu sou igual a ele, ou melhor do que ele, como alguns acham, eu dei o exemplo do Nicodemo, você pode aplicar a qualquer outro homem de Deus aí. Mas a gente só reconhece que o outro é melhor, é aquele que nasceu de novo. Isso é uma riqueza interior, nós não gostamos disso. Nós não gostamos disso. Então, por isso que nós precisamos ser cheios do conhecimento de Deus. Por isso que a importância de você ir num culto onde não haja entretenimento, haja ensinamento da palavra de Deus, conhecimento bíblico. É assim que você se desenvolve. Ou seja, nós enxergarmos a nossa podridão, a nossa fragilidade, a nossa pequenez, que nós precisamos aprender com outros. É isso. Agora, se você vai a um culto que só fala de bênção, num domingo o pastor usa o exemplo de Moisés, no outro ele vai usar o exemplo da viúva, no outro ele vai usar o exemplo de Pedro andando sobre as águas. Só se fala de bênção. Como que você vai conhecer a Deus? Como que você vai se desenvolver como um servo de Deus, como um homem de verdade? E por último, né, os 2 fundamentos. Né? Jesus diz, Senhor, Senhor, mas vocês nunca fazem o que eu digo. Né? Em outras palavras, de maneira mais simples para nós, o que Jesus está dizendo é, vocês reconhecem que eu sou o Messias, porém vocês não fazem o que eu mando? É isso que ele está dizendo.
Quais são as lições que nós aprendemos aqui, para nós encerrarmos? Primeiro, você pode ter uma confissão de fé correta, mas uma vida errada. Você pode ter uma confissão de fé corretíssima, mas uma vida errada. Uma vida onde você não se submete a Deus. Como eu disse, você pode estar aqui há anos, mas você se submete às Escrituras, a Deus, à sua palavra. Quando você é confrontado por meio da exposição da palavra de Deus, o que você faz? Você quer matar o pastor? Ou você se prostra diante de Deus e fala, Deus, me transforma, que eu preciso melhorar. Oh Deus, eu preciso que o Senhor realmente seja o Senhor da minha vida, e principalmente nesta área aqui. Porque eu quero reinar nesta área. Eu quero conduzir, por exemplo, o meu casamento do jeito que eu entendo. Eu não quero me submeter à sua voz, à sua palavra. O Senhor diz A, mas eu quero fazer B. Aí você tem que se prostrar diante de Deus. E, meu irmão, você não vem aqui domingo após domingo, ouvir uma mensagem e simplesmente voltar para sua casa e está tudo de boa. Não, pelo menos não deveria ser assim. Você deveria vir, ouvir a palavra de Deus, voltar para sua casa e dizer, como eu vou andar nisso aqui? Ou seja, eu preciso do Espírito de Deus. E isso precisa vir à sua memória. Eu preciso mudar. Eu preciso que Deus transforme o meu coração nesse quesito. E você deve orar por isso. Porque nós somos arrogantes, nós somos duros, nós somos impetulantes. Por que temos problemas no relacionamento? Porque os dois acham que estão certos. Os dois acham que são perfeitos. Aí como é que vai viver? Dois que se acham perfeitos. Vai dar problema, porque nenhum vai errar. Agora, se nós enxergamos a nossa podridão e a nossa miséria, sabemos que somos arrogantes, que somos impetulantes, que somos difíceis, nós vamos nos prostrar diante do Senhor. Segunda lição que nós vemos aqui, as desgraças vêm sobre todos, sobre o cristão e sobre o ímpio. Imagine a teologia da prosperidade e Jó. Como é que vai fazer? Um homem íntegro, reto, temente a Deus. Inicia-se o livro de Jó assim. Mais rico de todo o Oriente. Olha o tamanho de desgraça e aflição que aquele homem enfrentou. Servo de Deus fiel. Quantos homens nós vemos nas Escrituras que sofreram justamente porque eram fiéis a Deus? Homens que foram libertos e livres de muitos problemas e outros que foram cerrados ao meio e decapitados. Então a Escritura mostra que a diferença não está nas dificuldades. As dificuldades vêm sobre o cristão e sobre o ímpio. Então o que a Bíblia está dizendo, o que Jesus está dizendo, não é se elas virão ou não. Ele está mostrando a diferença do cristão para o ímpio. E ele está mostrando que o cristão vai aguentar o tranco. O cristão vai aguentar o impacto das águas ali. Porque o Senhor é a sua força. E terceiro, no período de poucas chuvas você não nota a diferença entre uma casa com alicerce e outra sem alicerce. Quando não tem chuva, ou seja, quando não tem as tempestades da vida, as dificuldades da vida, os dois parecem iguais, o crente e o ímpio. Você olha, as duas casas são iguais. Só que na hora da tormenta, na hora das dificuldades, você vai ver a diferença. O ímpio vai sucumbir. O ímpio vai sucumbir. O cristão vai permanecer de pé. Mas por quê? Porque ele é bom? Não, porque Deus vai o sustentar. Deus vai ser a sua força. Então a diferença é na hora da dificuldade. Que Ele vai nos manter. Vamos ter sucesso? Fama neste mundo? Não dá para garantir. Mas como diz o salmista, o cristão ele almeja a glória. E isso é certo para todo aquele que nasceu de novo. Ele é vitorioso sempre. Porque ele almeja a glória. Ele almeja estar com o Pai por toda a eternidade. Então os ímpios vão dizer que nós somos iguais. Mas não. Se o Espírito de Deus habita sobre você, sim, é Ele que nos faz sobressair. Como diz o salmista, com o meu Deus eu salto muralhas, com o meu Deus eu desbarato exércitos. É Ele que nos fortalece. Por que muitas vezes nós não piramos aí? Nós ficamos loucos. Pessoas com problemas infinitamente menores dão cabo da própria vida. Porque você é forte? Não. Porque Deus te dá graça, Deus te renova, Deus te fortalece. E isso é algo diário. Diário. Que Ele vai agindo na minha e na sua vida.